Fala galera, vem comigo que hoje a aula vai ser mão na massa. Hoje a gente vai aprender a pilotar o Excel e quando acabar o vídeo vai estar todo mundo entendendo de funções e usando em tudo que é planilha. Então vamos lá! Bom pessoal, então as duas primeiras coisas que a gente vai estar vendo hoje é a primeira, que é o Excel, ele serve como um repositório de informações, né? Ele serve como um banco de dados para que a gente insira informações e possa utilizar depois. E a segunda coisa, o segundo ponto, é que ele vai servir para a gente dar instruções para ele e ele calcular as coisas para nós, tá? Então vamos para o primeiro ponto, que é das informações, tá? Como é que a gente insere as informações no Excel. Então, sobre a questão de repositório de informações, quando a gente lança uma informação no Excel, essa informação pode assumir diferentes tipos, diferentes formatos, né? O primeiro aqui, como está escrito, é texto, né? Então é só escrever aqui, ó, clean, aprimora. O segundo é data, então vamos botar aqui o Natal, né? Hora, vamos botar aqui 18 horas. Número decimal, né? 2,33, por exemplo. Percentual, 87%. Dinheiro, né? Moeda, a formatação contábil, né? Vamos botar aqui R$200,56. E por fim, né, as informações booleanas ou lógicas, que aqui eu só vou deixar para exemplo verdadeiro, né, elas podem assumir os valores de verdadeiro e falso, mas isso é assunto para a próxima aula, tá? Nessa aqui, de início, é só a gente se preocupar em conhecer os tipos de informação que a gente pode estar preenchendo no Excel. Sabendo então que a gente pode inserir informações, o Excel, por ser uma ferramenta computacional e matemática, ele já tem um certo entendimento de alguns padrões que podem acontecer. Então, por exemplo, quando a gente lança uma informação que é um número, né, por exemplo aqui 1 e 2, a gente pode... Aí também já ensinando o recurso de arrastar, quando a gente seleciona um intervalo com o botão esquerdo, aqui no canto inferior direito tem uma bolinha que a gente pode clicar com o botão esquerdo e arrastar. E conforme a gente arrasta, vocês podem ver que, como é um intervalo numérico, ele entende que tem que preencher sequencialmente. Da mesma forma que números, quando a gente tem um texto que termina num número, ele também vai sugerir o mesmo incremento para nós, a mesma sequência. Então olha aqui, por exemplo, se eu escrever mês 1 e aqui mês 2, se eu fizer o mesmo procedimento, selecionar os dois, e agora como eu já tenho informações na esquerda, eu posso dar 2 cliques aqui nessa listinha, no canto ali, que ele também entende, por mais que seja texto, eu não tenho como somar num texto, mas ele está entendendo que o texto termina num algarismo, num numeral e está incrementando a partir dali também. Outras listas que o Excel conhece são dias da semana, né? Então só vou botar a abreviação aqui segunda e terça, por exemplo, e vou arrastar aqui para dar um duplo clique para ele preencher. Então os dias da semana também são informações sabidas do Excel, da mesma forma que meses, né? Por exemplo, aqui a abreviação também janeiro, fevereiro. Se a gente selecionar aqui e der os 2 cliques, ele também preenche. Claro, né, que existem sequências pré-definidas no Excel e não é qualquer coisa que eu vou escrever aqui que ele vai aparecer, né? Então se eu deletar isso aqui, sei lá, escrever picanha, ele não vai sair preenchendo isso aqui para mim, né? É claro que essa lista aqui não é pronta do Excel, eu criei aqui para a gente fazer uma brincadeirinha, mas caso vocês tenham interesse em aprender a fazer esse tipo de personalização, escreve hashtag lista aqui nos comentários, que aí mais pra frente eu pego esse conteúdo e faço um vídeo específico aqui no canal, beleza? Então tá, galera, passamos ali então na parte de inserir informação, né? Agora a gente vai entrar na parte de operadores, né? Fórmulas e funções. Qual que é a diferença dessa parte para outra, né? Quando a gente insere informação é só sair escrevendo, que nem a gente fez. Quando a gente vai querer que o Excel pense por nós, a gente tem que fazer uso, né, de alguns operadores, de algumas fórmulas, de algumas funções, e é isso que nós vamos estar vendo agora. Essa parte agora é para a gente fazer o Excel começar a pensar por nós, beleza? Ok, então voltando para cá, o que a gente tem? A gente tem que saber de início o que são operadores. Operadores são símbolos, né, que dentro do Excel exercem determinados papéis. Por exemplo, o símbolo de igual, ele pode ser tanto para comparar se uma coisa é igual a outra, mas é a partir do símbolo de igual que o Excel vai entender que depois que a gente digita o igual, tudo que vier depois é uma ordem. A gente quer que ele faça algo por nós. Então o primeiro operador foi. Depois a gente tem alguns mais simples, né, que são operadores matemáticos, agora para a gente começar. Adição e subtração. O símbolo de menos aqui dentro do Excel, além da operação, né, subtração, ele também funciona como negação. Só que isso a gente vai ver só na próxima aula, que é sobre lógica e condicionais, então quando a gente entrar nos testes lógicos ele vai ter um papel específico ali. E fora isso, então a gente tem multiplicação, divisão e potenciação ou radiciação, que a gente conclui as operações matemáticas. Sabendo agora então dos operadores, vamos aplicá-los. Bom, total, né, a gente tem uma tabelinha aqui sobre produtos, unidades e preço. Quando eu quero saber o total, né, de uma fórmula qualquer, ou independentemente do que eu queira fazer, a gente sempre começa digitando o símbolo de igual. Então, do igual em diante, o Excel vai estar esperando alguma coisa que a gente faz.
né? Então olha só. Ah não, só antes vamos ver como é que funciona isso na calculadora. Acredito que muitos aqui já tenham utilizado uma calculadora, então como é que funciona, né, as contas matemáticas dentro de uma calculadora? A gente digita os valores, por exemplo aqui 9 vezes 6, e conclui com o sinal de igual. Então a gente sempre escreve a operação matemática e no final a gente pede para a calculadora operar a conta que a gente fez. No Excel aqui é diferente. A gente começa pelo símbolo de igual. Lembra que antes a gente escreveu informações e escrever é só me digitando? Quando a gente vai fazer alguma fórmula ou função, a gente sempre parte do símbolo de igual e aí a gente fala o que a gente quer fazer. Aqui, por exemplo, eu quero saber o total que a pessoa gastou comprando maçãs. Então eu vou clicar aqui no 5, né? AM5 é a referência da célula, né? Coluna AM com a linha 5. Isso aí tem na aula anterior. Quem quiser, onde é que eu tô? Eu tô aqui. Então o card vai estar aqui em cima. Então a gente tem aqui, eu cliquei no total de unidades, agora eu vou clicar no asterisco, né, o símbolo de vezes, e vou clicar no preço. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a célula AM5 vezes a célula AN5. E quando a gente dá um Enter, só para sair da fórmula, né? Se a gente for editar aqui, der 2 cliques, a gente vê que a gente começa pelo operador de igual e aí então que a gente fez a nossa fórmula matemática utilizando um operador matemático, que no caso aqui foi a multiplicação. Então aqui a gente fez uma conta simples, uma multiplicação, e vou replicar ela, né? Como eu não quero perder a formatação, eu vou dar um Ctrl C para copiar, e aqui um colar somente a função, a fórmula aqui, tá vendo? Que aí ele não estraga a formatação, né? O roxinho e o branco que eu deixei pronto aqui. Beleza, então aqui a gente tem o total por fruta, certo? Mas agora eu quero saber o total gasto, né? A soma do total de todas as frutas. Então o que eu posso fazer? Eu posso dar um igual, né? E clicar em uma, mais clicar em outra, mais clicar em outra e mais clicar em outra. Então o que eu estou fazendo? Eu estou somando esses 4 valores. Quando eu der Enter, tá aqui o meu total, R$ 92,66. Só que isso aqui é uma conta feita usando somente operadores, né? Eu usei o sinal de igual, que sempre vai haver, mas o sinal de adição, né? O sinal de mais, o operador de mais, né? Eu usei ele aqui 3 vezes. Só que imagina que a gente tem uma lista aqui com 10 mil linhas, que a gente queira somar o total de todos os clientes, isso é impraticável. Então, para nos facilitar aí também, já para sair da questão das fórmulas e para as funções. Então aqui nesse exemplo, se tivesse 10 mil linhas, a gente clica num, mais clica no outro, mais clica no outro e assim sucessivamente, o que daria muita chance para erro. Então como é que o Excel nos otimiza isso, né? O Excel tem funcionalidades pré-prontas chamadas de funções, e essas funções são pré-programadas e nos ajudam em atividades específicas. Nesse caso, por exemplo, o que eu quero fazer é uma soma. Então, ao invés de adicionar um por um, eu vou usar a função soma que já é pronta do Excel. Então, ao invés de escrever aquilo tudo depois do sinal de igual, eu vou escrever a palavra soma. Tá vendo que conforme eu escrevo, aparece uma caixa, né? Isso aqui são todas as opções de funções que eu tenho com aquele texto digitado. Só escrevi soma, então tem soma, soma quad, somar produto, soma C, soma sequência. Então, né, eu quero usar, por enquanto, só a fórmula soma. Então, o que ela está pedindo? A função soma, ela pede valores aqui, ó, número 1, número 2 e assim sucessivamente. Então, ao invés de eu clicar um por um, eu posso selecionar o intervalo que eu quero somar. Então, clicando e arrastando aqui, ó, da célula AO5 até a célula AO8, eu consigo fazer uma soma de tudo que está ali dentro. Então, agora simples assim, também já tenho a minha função, né, resultando no mesmo valor que antes eu fiz somando com os operadores, beleza? Vou aproveitar aqui agora, vou reexibir uma linha que eu tinha escondido, então aqui vamos aqui em reexibir, e olha o que eu tinha deixado pronto aqui para nós, ó, a anatomia de uma função. Então, como é que as funções funcionam? Sempre vai ser um igual, nome da função, né, as prontas que o Excel tem, e abre parênteses. Então a gente tem aqui, ó, o nome da função, beleza, vai ser a função soma, a função média, todas as funções que existem no Excel, né? Depois que a gente abre parênteses, a gente tá no miolo, tá no conteúdo daquela função, e cada função funciona de um jeito diferente. Mas o que é igual entre elas é a notação. Então, o primeiro item aqui que eu pintei de verde vai ser o primeiro argumento, separado por ponto vírgula em português. Quando se usa o Excel em inglês é vírgula, né? Então só tem que entender em que língua tá o Excel de vocês. Então, primeiro argumento, ponto vírgula, segundo argumento, ponto vírgula, terceiro argumento e assim sucessivamente, né? Existem algumas funções que concluem com esse reticências que tem aqui no final, e também tem algumas funções que têm colchetes em volta de um determinado argumento. Quando um argumento ele tem colchetes em volta, quer dizer que aquele argumento é optativo, né? Aquele argumento é facultativo quando ele tem os colchetes em volta. Então quer dizer que para aquela função funcionar, não necessariamente precisa ser preenchido aqueles argumentos com colchetes, beleza? Então essa é a anatomia de uma função. Então, para a gente dar sequência, vou dar um exemplo aqui da função máximo, né? Então, máximo. O
que a função máximo pede, né? Ela pede da mesma forma que a função soma uma lista de valores. E eu vou fazer a lista de valores dos preços unitários das minhas frutas. Então, aqui, ó, estou selecionando os 4 preços, né? Então, selecionei a função máximo, selecionei o intervalo que ela pede números, né? Número 1, número 2, número 3. Aqui eu selecionei 4 e vou dar um Enter. O que ele trouxe aqui para mim? O valor máximo, ou seja, se a gente olhar esses carinhas aqui, os preços unitários das frutas, 8,15, que no caso é a melancia, é o valor máximo que tem aqui dentro. Só que no Excel também tem uma função bem parecida com a função máximo, que é a função maior. A função máximo traz o valor máximo, mas a função maior ela já é um pouco mais flexível. Ela quer saber, o nome dela é função maior, tu quer saber qual maior? O primeiro maior, o segundo maior, o quinto maior. Então, quando a gente escreve a função maior, a gente pode ver que ela tem uma outra carinha nos argumentos. Ela tem um argumento chamado matriz, que eu vou selecionar o mesmo intervalo que a gente tinha antes, só que agora, diferentemente da função máxima, ela também pede um argumento que se chama k. O que é esse k, essa letra k? Essa letra k é qual o número do maior valor que eu quero. Então, estou na função maior, eu quero o terceiro maior valor, então aqui é 3, porque eu quero o terceiro maior. Quando eu completo a função, opa, ela só não está no mesmo formato aqui, mas o valor é o mesmo, 4 é o terceiro maior valor que tem nesse intervalo que a gente pegou. Então, o primeiro maior seria 8,15, o segundo maior seria 6,32 e o terceiro maior deu R$4, que é exatamente o que está aqui. Então aqui já está alguns exemplos a mais para as funções dentro do Excel. Ah, só um item que eu me esqueci antes, a diferença de funções e fórmulas, né? Fórmulas é qualquer coisa que a gente construa, né? A gente põe o símbolo de igual, pode ter 5, mais 3, mais soma de alguma coisa, menos média de outra. Então fórmula é toda a expressão que a gente cria. E funções são essas pré-prontas do Excel. Função de soma, função de média, função de máximo, função de maior. Então, funções são os recursos pré-prontos do Excel e fórmulas é o conjunto emaranhado, as nossas invenções mais malucas que a gente consegue botar ali dentro. Bom, pessoal, agora eu vou tentar prever o futuro. O que eu quero ver com vocês? Eu acho que a dica que eu vou dar agora é tão boa, mas tão boa, que se vocês gostarem, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o joinha e comentarem aqui embaixo, ganhou um inscrito. Seguinte, que exemplo que eu tenho aqui, tá? Vamos supor que eu construí essa tabelinha aqui para descobrir o volume de uma piscina. Então, o que eu preciso para saber o volume de uma piscina? Eu tenho aqui 3 informações, a largura, o comprimento e a profundidade, né? Eixo X, Y e eixo Z, beleza? No final das contas, né, pra gente saber o volume, aqui já estava pronta a conta, mas o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar as 3 dimensões, então tenho aqui 5 vezes 6 vezes 3. A multiplicação dessas 3 vai resultar no volume dessa piscina, né? Como todo bom engenheiro aqui, eu deixei a unidade de medida, né? Então metros, 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 o volume aqui está em metros cúbicos. É bem fundo essa piscina, 3 metros, uma beleza. Então tem 2 jeitos de fazer essa conta. Um é esse jeito que eu fiz, que é 1 vezes o outro, né? Digamos assim, 2 multiplicações empilhadas, ou também existe a função multi, de multiplicação, né? Que, da mesma forma que a função soma, eu seleciono o intervalo. Então, tudo que está selecionado, ele vai multiplicar, e aqui vai resultar nos mesmos 90 metros cúbicos, beleza? Isso aqui ainda não é a dica, só estou mostrando o raciocínio. A dica em si é a seguinte, isso aqui é simples, daqui a pouco todo mundo entende como é que se chega no volume de uma piscina, só que para construções mais complexas, né, ou de repente pegar uma tabela de outra pessoa que fez, tem uma conta que vai daqui, vai para lá e tal, às vezes a gente pode se perder. Então, o que eu sugiro? Vocês estão vendo que quando a gente clica em uma determinada célula, aqui em cima na esquerda diz o nome dela, ó, BC5, a referência. Lembrando que referências, a gente falou na aula passada sobre interface geral, onde é que eu estou mesmo. Então, aqui em cima vai estar o card para o vídeo da aula 2, que foi a aula anterior, onde a gente fala sobre referências, tá? Voltando para esse exemplo, quando a gente está clicado numa determinada célula, aqui na esquerda mostra o nome ou a referência dela, BC6, que é a coluna BC, e a linha 6, né, que era a profundidade. Beleza, tá aqui o carinha que a gente estava olhando. Só que a gente pode dar nome para essas células. Estão vendo aqui, eu estou na célula 3, beleza? Então tá aqui 3, só que ao invés do nome da própria coluna, né, do cruzamento da coluna com a linha, a gente pode dar nomes aos bois. A gente pode dar nomes às células, né, aos intervalos que a gente tem. Então, por exemplo, vocês concordam que esse 5 é a largura, esse 6 é o comprimento e esse 3 é a profundidade, certo? Então, olha só. Vou selecionar esse intervalo. Aqui em cima, na guia Fórmulas, a gente tem criar a partir da seleção. Tá vendo? E daí ele abre uma caixinha para nós e olha o que ele nos pede. Criar a partir, no caso aqui, da coluna esquerda. Beleza, né? O 5, o nome largura é a coluna esquerda do 5, então vou dar um OK. Agora, quando a gente clicar numa dessas células, o 5 aqui, a largura, tá vendo que aqui na esquerda está escrito largura, né? Opa, isso é interessante. Então vamos supor agora que eu quisesse ver a área dessa piscina, sem a profundidade, só a área, largura vezes comprimento.
Então posso dar um igual e botar aqui, ó, largura, porque já existe uma variável com esse nome, vezes comprimento. Tá aqui, ó, no meio das funções, comprimento. Largura vezes comprimento, ok, deu 30, né? 5 vezes 6 dá 30, então aqui eu poderia chamar de área, por exemplo. Só que vai um pouquinho mais além ainda. O volume é a mesma coisa. Aqui antes a gente tinha a função multi, aqui também não está tão específico, então agora eu vou reescrever a função. Quando eu der um igual aqui e clicar nas células anteriores, olha o que acontece. A largura vem chamada de largura, o comprimento vem chamado de comprimento e a profundidade vem chamada de profundidade. Então, assim fica muito mais fácil de até mesmo a gente que cria as ferramentas, né, se lembrar ou auditar o que está acontecendo. Ah, mas qual é a fórmula do volume? Tá, largura vezes comprimento vezes profundidade. Ah, agora sim. Não faz sentido? E aí, não mentir, né? Será que essa dica vale que vocês se inscrevam, deixem o joinha e comentem aqui embaixo, ganhou um inscrito? Brincadeiras à parte, eu acho essa dica particularmente muito boa, né? Ela ajuda até a gente mesmo que constrói a ferramenta a se achar, às vezes quando tem muita sopa de letrinha ali, muita coisa perdida, e também quando a gente está criando de forma colaborativa com mais pessoas, isso ajuda também a todo mundo entender o que está acontecendo. Assim, então, a gente conclui a terceira aula do mini curso, né, falando sobre funções de operadores, e lembrando que na próxima aula, a aula 4 vai falar sobre a função C, condicionais e lógica. Eu considero ser a aula mais importante do mini curso e a característica principal que a gente aprenda no Excel, que é jogar o nosso raciocínio aqui para dentro para que ele faça as contas para nós. Tá, pessoal? Muito obrigado. Curtam, se inscrevam, como eu comentei antes, compartilhem com os amigos e até semana que vem.